Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Espero em Deus que estejam todos bem e a família também. Hoje nós vamos estudar combinação simples. Temos hoje a participação do nosso professor Sandro Pereira, grande amigo e colaborador da aula de hoje, tá? E de muitas outras. O nosso desafio foi esse, né? A Escola Mardônio Coelho tem 15 turmas, as quais concorreram a um torneio gincana para verificar quais turmas eram mais participativas. Sabendo que esse torneio definirá as 3 turmas mais participativas, de todas as turmas tem mais chances de ganhar e que as 3 maiores posicionadas serão igualmente premiadas. Portanto, não há primeiro, segundo e terceiro lugar. Aí vem a pergunta: de quantos modos premiados podem ser formados? Pessoal, a gente tem que deixar bem claro a diferença entre arranjo e combinação. No arranjo, a ordem dos elementos influencia no resultado, influencia na contagem. Por exemplo, o número 321 é diferente de 123, 321 é diferente de 123. A ordem dos elementos influencia nessa contagem. No caso, um arranjo. No nosso caso específico, o pódio era dividido igualmente por 3 turmas. Primeiro, segundo e terceiro lugar? Não. O primeiro, segundo e terceiro lugar estão ocupando, os 3 escolhidos estão ocupando uma posição única de premiados, certo? Então, nesse caso, nós temos uma combinação desses 15 elementos tomados 3 a 3. No nosso dia a dia, dentro dos assuntos que vocês já viram, o que seria um exemplo de combinação? Por exemplo, conjuntos. Conjunto ABC e o conjunto CBA é o mesmo conjunto. Então, nós não vamos contar 2 conjuntos iguais 2 vezes. Então, daí a necessidade de nós cortarmos por aqueles elementos que serão repetidos, que isso será feito pela pela permutação do número de elementos que estão sendo agrupados. Vejamos especificamente nesse caso. Vamos fazer a combinação de 15 tomados 3 a 3. Então, nós temos o fatorial de 15 sobre, que é n fatorial, n menos p, n, 15, menos p, quem é p? 3, vezes p fatorial. Quem é 15 menos 3? 15 menos 3 é 12. Vamos mexer nesse numerador até chegarmos em 12. Então, 15 vezes 14 vezes 3 vezes 12 fatorial. Corta 12 fatorial com 12 fatorial. Então, 15 vezes 14 vezes 13. E o que é o fatorial de 3? 3 vezes 2 vezes 1. A gente nem coloca, se dá o trabalho de colocar 1, que 1 é um elemento neutro multiplicativo. Então, aqui deu 6. Se você quiser, você pode simplificar aqui, 15 por 3 dá 5, 14 por 2 dá 7. Então, 5 vezes 7, 35, vezes 13, que vai dar 455. Ou faz a multiplicação, divide por 6, que dá o mesmo resultado. Porém, existe uma outra solução. Qual seria a outra solução? Sem fórmulas. Anota aí, é sem fórmulas. Então, 15 possibilidades para a primeira escolha, 14 possibilidades para a segunda, 13 possibilidades para a terceira. E agora nós vamos cortar os elementos que se repetem. De que forma? Fazendo o fatorial desses 3 elementos. 3 vezes 2 vezes 1. E aí dá o mesmo resultado. Beleza, povo? Vamos para a próxima questão. Diz assim, que um pesquisador científico precisa escolher 3 cobaias do grupo de 8 cobaias. Determine o número de maneiras que ele pode realizar a escolha. A ordem que as cobaias vão ser usadas não importa, ele não destacou isso. Então, nós vamos fazer combinação dos 8 elementos tomados 3 a 3 do universo de 8. Vamos fazer grupos ou agrupá-los de 3 em 3. Por isso que esses assuntos se chamam agrupamento. Então, vamos lá. Fatorial de 8 fatorial sobre fatorial de n menos p. Então, 8 menos 3
vezes o fatorial de 3, que é o p fatorial. Vamos mexer nesse 8 até chegarmos neste resultado aqui, ó. Quanto é 8 menos 3? 5. Vamos cortar fatorial de 5 com fatorial de 5. E 6 eu vou cortar com 3 vezes 2, que também é 6. Sobrou 8 vezes 7, 56. Beleza? O pesquisador pode realizar a escolha de quantas maneiras? 56 maneiras. A próxima questão diz assim que em uma sala de aula existem 12 alunas, onde uma delas chama-se Carla, e 8 alunos, onde um deles atende pelo nome de Luiz. Deseja-se formar comissões de 5 alunas e 4 alunos. Determine o número de comissões onde simultaneamente participam Carla e Luiz. Vejam que Carla deve ser uma boa representante das meninas e Luiz um bom representante para os meninos. Então, se faz necessário que Carla e Luiz estejam presentes nessa comissão. Então, ó, nós tínhamos um universo de 12 pessoas. E dessas 12, nós vamos fazer o seguinte, ó. Comissão de 12 alunas, nós tiramos Carla. Já não temos mais 12. Vamos ter quantas? 11. E vamos tomar de quantas em quantas? Não eram 5 alunas, Tassiana? Eram. Mais uma já é Carla. Então, vamos tomar de 4 em 4. Certo? E para os meninos? Tínhamos uma comissão de 8 meninos. Esses 8 alunos, um já era Luiz. Então, nós não temos mais 8. Uma escolha já foi feita, 7. E vamos tomá-los de quanto em quanto? Era de 4 em 4, mas um aluno já é Luiz. Então, 3 em 3. Fazendo as continhas, ó, encontramos 330 e aqui 35. Tá bem explicadinho aí, não é? É só fazer o 11 fatorial sobre 11 menos 4 fatorial, 4 fatorial. Ou inverso, né? Como eu coloquei, foi posto aqui inverso, o inverso. Vocês sabem que a multiplicação, ela tem a propriedade que a ordem dos fatores não alteram o produto, chamado propriedade comutativa. Certo? E aí, fazendo as continhas, deram esses resultados. Porém, isso foi para comissão de alunas e comissão de alunos. E aí a gente vai usar o princípio multiplicativo, multiplicando todos esses resultados, que vai dar 11.550 comissões. Ok? De acordo com o que solicita o problema. Para o próximo problema, diz que um time de futebol é composto de 11 jogadores, sendo um goleiro, 4 zagueiros, 4 meio-campistas e 2 atacantes. Considerando-se que o técnico dispõe de 3 goleiros, 8 zagueiros, 10 meio-campistas, 6 atacantes, determine o número de maneiras possíveis que esse time pode ser formado. Vejam, para os goleiros nós temos o quê? 3 goleiros, só escolhe-se 3 possibilidades. Para os zagueiros, nós temos quantos zagueiros aqui? Ó? Foram 8 zagueiros. Se são 8 zagueiros, vão ser escolhidos quantos? 4. Então, 8, 4 a 4, deu 70. Meio-campistas, 10 jogadores. Meio-campistas, vão ser escolhidos quantos? 4. Então, deu quanto? 210. Atacante, a combinação de quantos? 6, 2 a 2. E, por fim, usando o princípio multiplicativo, porque eles vão mudar de posição, né? Para cada goleiro escolhido, nós temos 70 zagueiros. Para cada zagueiro escolhido, nós temos 210 campistas. Para cada 210 campistas, nós temos 15 atacantes. Então, a gente multiplica tudo isso usando o princípio multiplicativo. Beleza? Essa questão diz assim, que com os algarismos de 1 a 9, o número total de 4 algarismos diferentes, o número total de 4 algarismos diferentes, formados por 2 algarismos pares e 2 ímpares, é
Vejam que aí ele não diz que os dois primeiros têm que ser pares ou os dois últimos, mas independente disso, que tenham dois pares e dois ímpares. Então, ó, nós temos aí como solução o espaço para 4 elementos, 4 números diferentes, 4 algarismos diferentes. A primeira escolha é pegar 2 algarismos do universo de 4 pares, ou seja, a combinação de 4, 2 a 2. A segunda é pegar 2 de 5 algarismos ímpares, porque de 1 a 9 é 1, 3, 5, 7 e 9, né? Então, a combinação de 5 tomados 2 a 2. E assim teremos combinação de 4, 2 a 2 vai ser o quê? 6. Combinação de 5, 2 a 2, 10. E, usando o princípio multiplicativo, 6 vezes 10, 60. Então, também podemos permutar esses algarismos, o fatorial de 4, que vai dar 24 formas. Por conseguinte, teremos 60 vezes 24, que vai dar 1.440 números de 4 algarismos diferentes de zero, sendo 2 pares e 2 ímpares. A quinta e última questão diz assim: um grupo de inquérito é formado por 8 oficiais e 4 soldados. Para analisar os processos, formam-se comissões de 4 oficiais e 2 soldados, sendo A um oficial qualquer e B um soldado qualquer. Qual o número de comissões de que participa o oficial A e não participa o oficial B? Então, aqui, para formarmos grupos de 4 oficiais, onde o oficial A precisa estar, precisamos escolher os outros 3 dentro do universo dos 7 oficiais restantes. Então, teremos uma combinação de 7 tomados 3 a 3, que vai dar 35. Para formarmos um par de 2 soldados, onde o soldado B não pode estar, precisamos escolher os 2 dentro do universo de 3 soldados restantes. E temos aí uma combinação de 3, 2 a 2. Como deu 35 na primeira situação e 3 na segunda, nós temos, usando o princípio multiplicativo, 105 escolhas. Pessoal, espero que tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.